Seja o horrível despertador matinal, o doloroso trajeto até o trabalho ou aquela conversa tediosa com o chefe no bebedouro, você pode achar que tem o pior trabalho do mundo. Mas, por pior que seja, nem se compara a algumas das ocupações horríveis que os soldados assumiram na Primeira Guerra Mundial. De entrar em batalha com nada além de uma bicicleta, a pegar ratos com as próprias mãos, prepare-se para descobrir alguns dos piores trabalhos que você poderia ter na Primeira Guerra Mundial. Equipes de cablagem. Algumas das imagens mais reconhecíveis da Primeira Guerra Mundial retratam os terrenos cobertos de arame farpado da terra de ninguém. Mas essas coisas afiadas não chegam lá sozinhas. Em vez disso, colocar arame farpado era o trabalho das equipes de cablagem. E apesar desse nome bonito, esse papel não era nada legal. Grupos de soldados se aventuravam na terra de ninguém à noite, reparando seus obstáculos de arame farpado danificados e cortando as defesas do inimigo. Para começar, esses cabos enrolados e afiados não teriam problemas em cortar a pele de um soldado, e a dificuldade para enxergá-los dobra no escuro total. Por mais doloroso que fosse, eles não podiam fazer barulho, pois o menor ruído poderia desencadear uma enxurrada de metralhadoras e artilharia sobre uma equipe de cablagem. Mas não era só o medo de ser ouvido. As equipes de cablagem também corriam o risco de serem iluminadas por uma luz de sinalização inimiga, expondo a sua posição bem debaixo do nariz da oposição. Os homens pegos pelas luzes se jogavam no arame farpado ou congelavam até que a luz da sinalização diminuísse. Mas os trabalhos de uma equipe de cablagem não paravam por aí. Se esses caras tivessem a sorte de sobreviver à missão, eles também tinham a tarefa assustadora de encontrar o caminho de volta para sua trincheira no meio da noite. Dadas as condições de escuridão total, não era incomum esses caras acabarem longe de sua base. E eu que achava que o caminho para o meu trabalho era difícil. Observador de artilharia. Você presumiria que qualquer pessoa a 1.800 metros de altura estaria muito mais segura do que qualquer pessoa presa no meio da terra de ninguém. Mas eu não tenho certeza se um observador de artilharia concordaria com você. Esses homens estavam estacionados em um balão de observação, pairando em grandes altitudes para monitorar os movimentos das tropas inimigas. Voar quase 2.000 metros sobre o campo de batalha significava que os inimigos no chão tinham poucas chances de derrubar observadores de artilharia com precisão. Menos mal, né? Seria um jeito bem desagradável de morrer. Mas eles enfrentavam outra ameaça, os aviões. Em 1915, aviões começaram a atacar observadores de artilharia, ou assar salsichas, como eles chamavam, devido ao estranho formato dos balões. Era comum que foguetes fossem disparados dos aviões, colidindo com os balões movidos a hidrogênio, provocando uma explosão gigante que provavelmente derrubaria qualquer pessoa dentro dele. Willie Coppens, um assador particularmente talentoso, foi tão prolífico que derrubou incríveis 34 balões de observação de artilharia. Em caso de desastre, os balões de observação continham paraquedas, permitindo que qualquer pessoa dentro deles descesse com segurança até o chão. Isso parece muito bom, mas sempre havia ameaça de ventos fortes levando os paraquedistas para o território inimigo. E considerando que estamos falando de guerra, eu não acho que as tropas inimigas se importariam em derrubar um paraquedista estrangeiro descendo em direção às suas linhas. Considerando tudo isso, eu diria que o trabalho daqueles em um balão de observação certamente não era a melhor coisa. Agora, sabe o que é muito bom? Os vídeos do meu canal. Clique nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo, para nunca mais ficar por fora. Combinado? Então vamos ao nosso próximo tópico. Piloto da Força Aérea. Falando em voos altos, isso nos leva ao trabalho de pilotos de avião. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões ainda estavam em sua infância, com o primeiro avião voando pouco mais de 10 anos antes do início da guerra. Como resultado, os projetos de aviões durante esse período eram no mínimo básicos. A aeronave de madeira tinha um cockpit exposto, que deixava os pilotos vulneráveis às condições frias e ao baixo teor de oxigênio em altitude. Além disso, não havia auxílios de navegação designados. Em vez disso, os pilotos tinham que se contentar com os mapas que encontrassem e até mesmo pairavam perto das linhas férreas, na esperança de ler os nomes das estações. Nos primeiros dias da guerra, os aviões eram usados para monitorar o movimento das tropas inimigas, mas à medida que os benefícios desses olhos no céu se tornaram evidentes, ambas as partes sabiam que tinham que tomar medidas para impedir que a oposição ganhasse a vantagem. Sendo o conflito brutal que foi, os pilotos de aviões da Primeira Guerra Mundial às vezes enfrentavam o perigo de serem abatidos por tropas e tanques inimigos no chão. Mas esses
esses caras encontraram uma ameaça ainda mais frequente. Os pilotos muitas vezes voavam com uma pistola, rifle e até tijolos. Sim, tijolos, para atacar o inimigo a curta distância. Você consegue imaginar levar uma tijolada na cara enquanto tenta pilotar um avião a centenas de metros de altura? Eu nem sei qual é a palavra para isso. Esse trabalho era tão perigoso que 8.000 homens no Royal Flying Corps da Grã-Bretanha morreram durante as suas 15 horas de treinamento de piloto. Se isso não fosse suficientemente angustiante, a expectativa de vida média de um piloto do Royal Flying Corps era de míseras 18 horas no ar. É seguro dizer que o trabalho dos pilotos na Primeira Guerra Mundial era simplesmente perigoso. Sentinela. Como já vimos, a Primeira Guerra Mundial ficou famosa pela Terra de Ninguém, com os soldados descobrindo rapidamente que cruzar esse trecho era essencialmente um desejo de morte. Parte da razão para isso eram os sentinelas. Eram tropas encarregadas de ficar no degrau elevado da trincheira para ficar de olho no inimigo, alertando seus superiores caso vissem alguma atividade suspeita. E por isso, os sentinelas eram um alvo valioso para as tropas da oposição. Mas, por mais surpreendente que pareça, os sentinelas tinham uma ameaça maior que o inimigo: seus próprios comandantes. Esse trabalho era limitado a turnos de 2 horas, o que significava que um soldado poderia ficar de sentinela no meio da noite. Apesar do trabalho escuro, frio e solitário, eles precisavam se manter alertas e vigilantes caso houvesse um ataque inimigo. Desse modo, adormecer em posição era um crime punível com morte, e você achando que o seu chefe que era mal. Em 1915, o soldado neozelandês Jack Dunn contraiu pneumonia enquanto estava na frente. Após 2 semanas de tratamento, ele retornou à sua unidade, onde foi descoberto por um oficial que havia adormecido enquanto estava de sentinela. Apesar do seu surto de doença, Dunn foi condenado à morte. Embora o seu crime tenha sido posteriormente comutado para 10 anos de trabalhos forçados, eu argumentaria que isso ainda é bastante severo por um cochilo. Incursores de trincheira. Como sabemos agora, com sentinelas, arame farpado e artilharia de observação no alto, cruzar a terra de ninguém era impensável. Mas os incursores de trincheira não se importavam com nada disso. Caso você não saiba, os incursores de trincheira eram equipes de homens corajosos, encarregados de infiltrar a linha inimiga para matar defensores, destruir armas, obter informações ou capturar prisioneiros. Pequenos grupos de incursores de trincheira levemente equipados se arrastavam cuidadosamente em direção ao seu alvo sob a cobertura da noite. Normalmente, os incursores se aproximavam dos sentinelas que guardavam a trincheira na linha de frente, antes de eliminá-los o mais silenciosamente possível. Então a verdadeira missão começava. Uma vez que eles ganhavam acesso à trincheira, os incursores completavam seus objetivos o mais rápido que pudessem. Se eles encontrassem o inimigo, era quando a baioneta, as facas de trincheira, as soqueiras e as clavas com ponta saíam, já que tiros chamariam muita atenção. Então o brutal combate corpo a corpo começava. Certamente não era um passeio no parque. Quando qualquer um dos incursores sobreviventes alcançava o objetivo, eles detonavam suas granadas, na esperança de que o caos pudesse lhes comprar tempo suficiente para voltar à sua trincheira antes de serem abatidos. Cara, tô ficando suado só de pensar no quanto de esforço isso exigia. Tripulação de tanque. O que poderia ser mais seguro do que percorrer o campo de batalha em uma mega máquina blindada de quase 30 toneladas? Bom, acontece que muita coisa. Para começar, o seu tamanho e peso enormes significavam que os tanques eram incrivelmente lentos, no máximo atingindo 8 km por hora. Isso tornava os tanques alvos fáceis para as tropas inimigas, que podiam atirar neles ou, pior ainda, colocar minas terrestres sob suas esteiras, lançando o veículo e todos dentro dele pelos ares. Embora você presuma que os tanques ofereceriam pelo menos alguma proteção à tripulação, eles estavam mal blindados durante a Primeira Guerra. Isso significava que uma única bala poderia penetrar o tanque, lançando estilhaços afiados para a parte interna. Outra característica rudimentar dos primeiros tanques era o design do seu motor. Eles eram grandes e ineficientes, o que significava que esquentavam muito rápido. Pior ainda, os motores eram frequentemente colocados no centro do tanque, o que significava que qualquer tripulante que caísse no escapamento do motor poderia ser escaldado fatalmente, e infelizmente para a tripulação cair no motor era um risco de verdade. Essas máquinas enormes tinham que viajar por campos de batalha pantanosos cheios de valas e trincheiras, e sem suspensão ou cintos de segurança, a tripulação lá dentro era arremessada feito bolas de pinball. Então acho que dá para presumir que qualquer pessoa designada para esse trabalho não ficava muito feliz. Brigada de bicicletas.
Apesar de todas as desvantagens de tripular um tanque, há um veículo que oferecia ainda menos proteção a qualquer pessoa que usasse. Você consegue se imaginar se movendo pelos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial de bicicleta? Por mais louco que pareça, as bicicletas eram comuns na guerra. Na verdade, alguns batalhões inteiros só tinham ciclistas em suas fileiras, enquanto cavalos precisavam de comida e veículos motorizados precisavam de combustível. As bicicletas eram movidas a energia humana e fáceis de manter, levando ao seu uso no transporte de tropas e suprimentos. Além disso, alguns batalhões de bicicletas até lutaram na linha de frente. Tomemos como exemplo a ofensiva de 100 dias em 1918. Aqui, ciclistas canadenses lutaram ao lado da infantaria. Por mais nobre que pareça, eu não consigo imaginar que uma tropa de bicicletas teria muita chance contra o fogo de artilharia e tanques. Convenhamos, né? Eles não têm muita proteção contra balas. Pelo menos eles podiam tocar o sininho quando se metessem em problemas. Abridores de latas. Embora a Primeira Guerra Mundial seja conhecida pela sua brutal guerra de trincheiras, também havia algumas profissões perigosas no mar. Submarinos opostos batalhavam para controlar os mares da Europa, e o aumento de submarinos afundados abriu uma oportunidade. Cada submarino naufragado era um potencial baú do tesouro, repleto de chaves criptografadas, livros de códigos e outros materiais de alta inteligência. A questão é, como eles poderiam ter acesso a um submarino afundado? Bom, é aí que entram os abridores de latas. Essa unidade de 5 mergulhadores era responsável por mergulhar e abrir caminho até os destroços de submarinos recentemente afundados para obter informações úteis. Por mais emocionantes que essas missões pareçam, elas eram extremamente perigosas. Na verdade, o trabalho era tão arriscado que a família de cada homem recebia 500 libras, ou 60 mil dólares hoje em dia, caso acontecesse o pior. A razão é que os abridores de latas tendiam a mergulhar em campos minados ativos. Embora os mergulhadores evitassem minas a todo custo, mesmo aquelas que explodiam a vários quilômetros de distância podiam romper os seus ouvidos, danificar seus órgãos e matá-los. Para acessar os submarinos afundados, os abridores de latas usavam um explosivo subaquático para abrir o naufrágio. Era eficiente, mas também muito perigoso, com algumas detonações desencadeando explosões secundárias que poderiam matar os mergulhadores. Se o mergulhador sobrevivesse à explosão inicial, ele entraria no naufrágio. Mas aí vinha outro problema. Os abridores de latas estavam conectados à superfície por um cabo e uma mangueira de ar. Se eles ficassem emaranhados nos destroços, ou pior ainda, fossem cortados completamente, havia pouca esperança de eles conseguirem voltar à superfície. E a cereja desse bolo amaldiçoado é que os abridores de latas também tinham a tarefa horrível de escalar pelos cadáveres a bordo enquanto procuravam informações valiosas. Aliás, eu espero que você não esteja almoçando. Milagrosamente, todos os 5 homens da unidade de abridores de latas sobreviveram à guerra. Só não tenho certeza se eles conseguem comer comida enlatada tranquilamente. Tuneleiros. Falando em trabalho arriscado abaixo da superfície, isso nos leva aos tuneleiros. Por anos, ambos os lados estavam acampados em trincheiras na frente ocidental. Então, em uma tentativa de quebrar o impasse, mineiros especializados foram empregados dos dois lados para cavar túneis sob a terra de ninguém. O objetivo era colocar minas sob as posições defensivas inimigas. Quando detonada, a explosão destruiria uma seção da trincheira inimiga, dando à infantaria a chance de avançar em meio à confusão. O complicado era cavar esses túneis, em primeiro lugar, com alguns tendo mais de 30 metros de profundidade e se estendendo por mais de 600 metros de largura, poderia levar até um ano para escavar esses túneis. Então isso significaria um ano inteiro de mineiros cavando dia e noite. E para piorar a situação, os túneis eram escuros, frios e apertados, com os mineiros curvados ou engatinhando através da argila espessa. Pior ainda era a ameaça do inimigo. Quando 2 túneis opostos se encontravam, um brutal combate corpo a corpo acontecia, com os mineiros usando pás, punhais e qualquer coisa que pudessem agarrar para espancar o inimigo. E o que é aterrorizante é que cada lado também usaria contraminas em uma tentativa de explodir túneis rivais, e nesse processo sepultar qualquer mineiro sob as pilhas de terra. Mas a maior ameaça para os mineiros era algo que eles não conseguiam ver: o monóxido de carbono, um gás venenoso, incolor e inodoro. Após uma ação explosiva, como detonar uma contramina ou mesmo disparar uma bala, o monóxido de carbono preencheria o ar, e considerando que o ar concentrado com mais de 1% de monóxido
monóxido de carbono leva à morte em menos de 3 minutos, essas não parecem condições de trabalho ideais. Felizmente, alguns mineiros tinham um salvador. É um pássaro? É um avião? Não, é o proto-homem. Sim, esses heróis que usavam equipamentos respiratórios especiais para permitir que inalassem oxigênio puro eram enviados em missões de resgate subterrâneo para resgatar os mineiros doentes. Eles até podiam salvar vidas, mas eu não consigo pensar em muitas coisas mais assustadoras do que acordar a 30 metros abaixo do solo com essa visão na minha frente. Cara, até ser resgatado como mineiro na Primeira Guerra Mundial era assustador. Munitionettes. Por mais heróico que fosse o trabalho dos mineiros, nada disso teria sido possível sem a ajuda de mulheres a centenas de quilômetros de distância, mais especificamente mulheres na Grã-Bretanha, que trabalhavam em fábricas de munições, onde produziam balas, bombas e explosivos. E embora trabalhar em uma fábrica de munições não pareça uma coisa leve, você poderia pensar que seria muito mais seguro do que o que os soldados passam na linha de frente. Mas não é bem assim. Para começar, essas trabalhadoras, apelidadas de Munitionettes, trabalhavam turnos exaustivos de 12 horas, mas as longas horas eram o menor dos problemas. Essas mulheres frequentemente trabalhavam com TNT, ou trinitrotolueno. A exposição prolongada ao ácido nítrico usado nesse processo tornava a pele das trabalhadoras amarela. Além da coloração curiosa, manusear essa substância habitualmente também pode levar à irritação da pele, insuficiência hepática e danos nos rins. Em várias ocasiões, os explosivos com os quais as mulheres trabalhavam se incendiaram, explodindo fábricas inteiras. Em 1918, um desses incidentes ocorreu em uma fábrica de munições em Nottingham, na Inglaterra, e tragicamente matou mais de 130 trabalhadoras. Na verdade, as condições de trabalho eram tão brutais que muitas trabalhadoras usavam placas de identificação para que os seus corpos pudessem ser identificados em caso de acidentes. Pensa num trabalho ruim. Caçador de ratos. Seja o terreno lamacento e alagado que levou ao pé da trincheira a mais gênio as condições frias e apertadas. As trincheiras certamente não eram um lugar onde você ia querer ficar, mas o pior aspecto da vida nas trincheiras era a quantidade de ratos que corriam desenfreadamente por lá. Milhões de ratos gigantes, inchados e empoderados pela comida e pelos resíduos dos exércitos eram uma praga importante. Segundo relatos, os ratos ficaram tão grandes e ousados que até mesmo mastigavam um soldado ferido até o fim. Esses terrores também roíam fios e comida, além de espalhar doenças como tifo e febre das trincheiras. Agora, a solução simples seria atirar nos ratos, mas a munição era limitada, então atirar nesses roedores era proibido. Então, cães caçadores de ratos foram usados para caçar as pragas, bem como alguns soldados azarados. Usando baionetas e às vezes até as próprias mãos, as tropas na linha de frente fizeram tudo o que podiam para reduzir o problema dos ratos. Eu não consigo imaginar muita coisa mais assustadora do que escalar pela lama para pegar um rato que tá te acordando há semanas. Por mais indesejável que pareça a caça a ratos, os homens pelo menos eram pagos por cada rato que matavam. Um soldado em particular matou 8.000 ratos em 15 dias, e a meio centavo por rato ele ganhou 16 libras, o que equivale a cerca de 3.000 dólares hoje. Independentemente de quanto dinheiro os caçadores de rato embolsavam, eu aposto que os pensamentos de correr atrás de ratos pela lama alimentaram seus pesadelos por muitos anos. Maqueiros. No campo de batalha, as tropas não tinham permissão para parar e cuidar de nenhum dos seus companheiros caídos. Em vez disso, esse trabalho cabia aos maqueiros. Eles tendiam a ser soldados não combatentes, que estavam preparados para se alistar para o seu país, mas que não podiam enfrentar inimigos. Embora os maqueiros possam ter adotado uma posição pacífica, seu trabalho era tudo menos isso. Normalmente, havia apenas 4 maqueiros para cada 200 homens, e considerando que cerca de 6.000 soldados pereceram e outros 18.000 ficaram feridos por dia durante a guerra, esses caras tiveram muito trabalho. Em boas condições, 2 homens poderiam carregar um homem ferido para um local seguro, mas considerando que a Primeira Guerra Mundial é conhecida por seus campos pantanosos e lamacentos e crateras gigantes, isso era uma raridade. Após períodos de chuva forte, eram necessários até 6 homens para carregar uma maca pelos campos lamacentos. Você consegue imaginar carregar um soldado por um pântano, enquanto as suas botas afundam na lama, mas o trabalho não era apenas exaustivo, ele também era traiçoeiro. Como os maqueiros eram responsáveis por remover imediatamente soldados feridos, eles eram pegos no meio da ação. Então não é surpresa que muitos desses caras foram pegos sob fogo inimigo, enquanto tentavam levar os seus companheiros para um local seguro. As coisas ficaram tão perigosas que uma unidade de 48 maqueiros sofreu impressionantes 42 baixas. Acho que não é exagero dizer que esse foi um dos piores trabalhos da guerra.
corredores. Mas os carregadores de macas não eram os únicos com uma carga de trabalho fisicamente exaustiva. Durante a guerra, os soldados precisavam comunicar mensagens entre unidades. Porém, no início do século XX, a comunicação sem fio ainda era bem primitiva. O meio mais confiável de comunicação era através de humanos, mais especificamente os corredores. Os corredores eram oficiais corporais de baixa patente, escolhidos por sua forma física, resistência e habilidade de leitura de mapas. Mas não era apenas a distância que eles precisavam percorrer. Eles também tinham que atravessar arame farpado, desviar de crateras cheias d'água e, claro, evitar serem explodidos pelo fogo inimigo. Em 1917, um corredor foi encarregado de entregar uma mensagem para uma posição de metralhadora britânica na terra de ninguém. Só que viajando no escuro, ele se perdeu. Para piorar, as forças alemãs o avistaram e lançaram um sinalizador, iluminando a sua posição antes de começarem a bombardeá-lo. Depois do ataque, o corredor foi enterrado vivo com apenas a cabeça para fora da lama. Quando ele finalmente foi retirado da terra, estava em estado de choque e não lembrava de nada no dia seguinte. Só que esse cara foi um dos que tiveram sorte. O veterano da Primeira Guerra Mundial, Tenente Alan Dexter, disse o seguinte: se você é corredor, o quanto você vai durar é só uma questão de tempo. Já eu ia correr para bem longe de aceitar esse trabalho. Operador de lança-chamas. Os icônicos lança-chamas, dispositivos incendiários projetados para lançar um jato de fogo. Parece bem brutal, né? Você pensaria que qualquer operador de lança-chamas da Primeira Guerra estaria bem equipado para queimar tudo que estivesse em seu caminho. Mas esses caras tinham um dos trabalhos menos desejáveis da guerra. Por volta de 1914, quando a guerra começou, os lança-chamas modernos eram uma nova invenção. Como resultado, esses modelos eram bem desajeitados e pesados. Devido ao tamanho grande dos lança-chamas, os operadores eram lentos, o que os tornava alvos fáceis para atiradores inimigos e para artilharia. E como você pode imaginar, uma bala atingindo um tanque de líquido inflamável não tinha um final muito legal. Mas não precisa confiar só na minha palavra. O oficial britânico Philip Christensen viu isso com seus próprios olhos. A bala atingiu o lança-chamas e com um grito o homem desabou feito uma folha queimando. Esse aí literalmente se queimou no trabalho. Caçadores de minas navais. Ufa, depois de todo esse papo de fogo é melhor a gente se refrescar. E onde melhor para fazer isso do que no mar? Como já vimos com o trabalho dos abridores de latas, os mares da Europa durante a Primeira Guerra Mundial estavam cheios de minas navais. Só no Mar do Norte havia cerca de 235 mil delas. E foram os caçadores de minas navais que tiveram o trabalho indesejável de limpar essas bombas relógio. Grandes arrastões iam para o mar e varriam as minas, usando redes com arames antes de trazê-las à superfície. Quando se tratava de desativar as minas, você poderia pensar que esses caras seriam o mais delicados possível. Não, a Primeira Guerra Mundial era muito mais braba que isso. Em vez disso, os caçadores de minas as detonavam atirando nelas. Só espero que quem fazia isso ficasse a uma distância suficiente para não virar comida de peixe. Como é de se prever, essas redes de arrastão nem sempre conseguiam evitar esbarrar nas minas. Em 1915, o HMS Trawler Agamemnon foi um dos azarados, quando o navio colidiu com uma mina alemã submersa, vitimando 9 de sua tripulação, todo o trabalho indo por água abaixo. Torpedo humano. Então, agora a gente já entendeu que trabalhar no mar durante a Primeira Guerra Mundial era praticamente pedir para morrer, mas havia um posto em particular nas águas que era ainda mais perigoso que os outros. Ao longo da guerra, os dois lados usaram torpedos para disparar contra navios e submarinos inimigos. Embora isso pareça uma prática padrão, havia um torpedo em particular que mudava um pouco o cenário. Em 1915, o engenheiro naval italiano Raffaele Rossetti projetou um torpedo humano. Sim, você ouviu direito, mas como é que isso funcionava? Bom, o torpedo foi primeiro rebocado até o alcance do seu alvo. A partir daí, o dispositivo foi lançado, com 2 tripulantes tendo o papel lamentável de serem selados no topo da embarcação. Mas antes que a sua mente se desvie com a ideia de uma tripulação zumbindo pela água na velocidade da luz, as coisas não eram tão rápidas assim. Equipado com uma hélice de pouco mais de 40 centímetros, o motor de ar comprimido do torpedo podia impulsionar a arma para frente a uma velocidade lenta de 4 nós, mais ou menos 8 km por hora, permitindo que a tripulação mantivesse o equilíbrio no veículo. Só espero que eles não tenham encontrado nenhum tubarão faminto, porque, convenhamos, né, não é assim o veículo mais rápido. Curiosamente, embora a tripulação usasse trajes de mergulho, eles não tinham aparelhos de respiração. Em vez disso, o torpedo tinha que flutuar logo abaixo da superfície da água, para permitir que a tripulação mantivesse a cabeça acima dela, tudo enquanto o torpedo avançava em direção ao alvo. Uma vantagem para os tripulantes era que o torpedo humano não era uma missão kamikaze. Em vez disso, 2 cargas de 150
170 quilos eram carregadas na frente do veículo, que podiam ser removidas e presas à quilha do inimigo quando estivessem no alcance. Em outubro de 1918, o torpedo humano e seus 2 tripulantes finalmente encontraram destino. Apesar de enfrentar dificuldades com fortes correntes, o dispositivo e a tripulação sobreviveram com sucesso à jornada, alcançando o casco do encouraçado austro-húngaro SMS Viri Buzunic. Porém, nem tudo correu tão bem para os tripulantes. Pouco depois de colocar os explosivos sob o casco do encouraçado, eles foram descobertos e feitos prisioneiros. Ainda assim, é melhor do que mergulhar nas profundezas escuras do mar ou afundar com um torpedo, né? E isso resume os piores trabalhos da Primeira Guerra Mundial. Qual profissão você achou a mais perigosa? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.